Você já se perguntou por que Deus disse a Adão que ele morreria no dia em que comesse do fruto proibido? Mas ele viveu mais de 900 anos. Essa é uma das passagens mais intrigantes da Bíblia. Hoje vamos descobrir o verdadeiro significado da morte de Adão e Eva e o plano de redenção que começou ali no Éden. No começo, tudo era perfeito. Adão e Eva viviam no jardim do Éden em plena harmonia com Deus, sem dor, sem sofrimento, sem morte. Mas havia uma ordem: não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dele comer, certamente morrerá. Tentados pela serpente, Adão e Eva desobedeceram. E naquele momento, tudo mudou. Eles não caíram mortos no chão, mas algo morreu: a comunhão com Deus. Eles experimentaram a morte espiritual, o rompimento com a vida divina. Foram expulsos do jardim e passaram a conhecer o medo, a vergonha, a culpa e o peso do pecado. Mesmo em meio à dor, Deus revelou seu plano. Em Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, ele disse à serpente: da descendência da mulher virá aquele que esmagará tua cabeça. Esse foi o primeiro anúncio do Messias. Uma promessa de que, um dia, o mal seria derrotado e a humanidade restaurada. Com o passar do tempo, Adão e Eva tiveram filhos, Caim e Abel. Mas o pecado já estava ali, enraizado. Caim matou seu próprio irmão, a primeira morte física registrada na Bíblia. A dor de Adão e Eva foi imensa. Eles agora sabiam o que era perder um filho e o peso que o pecado trouxe à criação. A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos, mas a morte prometida em Gênesis não era apenas física. A morte espiritual veio no mesmo dia em que pecaram. O juízo foi imediato, separação de Deus, e a morte física foi apenas uma consequência final. Depois da morte de Abel, Deus deu a Adão e Eva outro filho, Sete, e por meio dele, a linhagem da promessa continuaria. Adão morreu sim, mas ele carregou em vida a esperança da restauração. Ele viu filhos e netos nascerem. E mesmo em um mundo caído, a promessa de Deus estava viva. Milênios depois, Jesus veio ao mundo. O apóstolo Paulo, em Romanos 5, o chama de o segundo Adão. Se o primeiro trouxe o pecado, o segundo trouxe a salvação. Jesus venceu a morte espiritual e física ao morrer na cruz por nós e ressuscitar no terceiro dia. Ele reabriu o caminho para a comunhão com Deus. Assim como Adão, todos nós pecamos. Todos estamos afastados de Deus, mas por meio de Cristo podemos ser reconciliados. A história de Adão não é apenas sobre queda. É sobre um Deus que não desistiu da humanidade. E ele não desiste de você. Adão morreu, sim, mas sua morte foi o começo de uma história maior. Uma história de redenção, de amor e de esperança. A morte entrou com Adão, mas a vida eterna chegou com Jesus.